E você, Matheus, como é que foi seu primeiro paciente? Eu acho que os meus pacientes que mais me marcaram, é claro que os meus pacientes são todas queridas da cirurgia plástica, mas os que mais me marcaram são os pacientes da cirurgia geral, porque eu fiz residência em cirurgia geral num dos grandes hospitais de trauma do Rio de Janeiro, né? Hospital público, aonde eu peguei de atropelar de trem a baleado de fuzil. Ai. Era constância isso, assim, baleado era todo plantão, tinha 2, 3, então era bem característico. E aí um dos que mais me marcaram foi esse atropelar de trem, que uma pessoa chegar viva com faltando metade do corpo para baixo. É uma coisa impactante. Eu estava no primeiro ano de residência, tinha meses ali. Então uma imagem... Dá um negócio estranho, não dá não? Porque você dá o tratamento paliativo ali, e era uma situação que não tinha muita salvação. Então era dar o maior conforto para o paciente possível. Então é uma coisa que marca. Né? Não foi a minha primeira experiência de morte de paciente, Esse mas faleceu. Chegou vivo, mas faleceu. Exatamente. Eu me lembro que o Matheus, uma vez, meu filho era pequeno, era Natal. Né? E aí, nesse dia de Natal, ele foi dar plantão e ele teve um atropelamento de uma criança. Eu lembro que o Matheus ficou muito sensibilizado também. A criança ficou internada e a gente foi levar as roupinhas para ela, o brinquedo, sabe? Era um menino pequeno, era um menino bem pequenininho e ele foi atropelado porque ele estava trabalhando no sinal. E aí ele chegou, inclusive, segurando o limãozinho. Sim, que ele fazia o malabarismo. Então também era outro. Foi que outro ficou muito. Marcou muito essa nossa. A gente sofre, gente. E como é que fica o psicológico do médico? Já está preparado para isso? A gente nunca tá. O médico é ser humano igual ao outro. A gente só finge melhor. Sim. Né? Mas só a gente fala o seguinte: a gente tem que estar firme para fazer tudo que a gente tem que fazer. E chorar no banheiro. Né? A hora da ação é a hora que você... E parece incrível porque... É claro que as primeiras vezes que você lida com isso, você ainda não tem os mecanismos de defesas prontos. Mas hoje, por exemplo, quando quando eu entro numa cirurgia, já não tem essas coisas graves, etc. Então, hoje a minha prática é praticamente as cirurgias estéticas. Mas a gente entra num modo de práticas e a gente desliga do mundo. E aí você está numa cirurgia ali 7, 8 horas e o tempo passa, parece 20 minutos. Porque você está ali concentrado, focado, mas você está desligado ali emocionalmente daquele processo. Então, isso facilita muito. E, de vez em quando, claro, pode acontecer ali um vaso sanguíneo que sangra, etc., fora do controle, e a gente tem que ter ali a segurança para poder controlar aquilo ali e não botar o paciente em risco. Mas isso é uma coisa que você vai aprendendo com o tempo. Então, vou repetir o que a Jane disse, assim, a formação num lugar sério te faz você também ganhar isso, porque você está cercado de pessoas sérias. Então, mesmo você estar numa residência que você vai estar ali atendendo, você tem uma pessoa mais experiente, uma pessoa que tem essa segurança, e você começa a aprender a como lidar com essas situações, vendo esses exemplos. A gente aprende repetindo. O bebezinho, quando nasce, ele vai ali, ele aprende porque se ele levantar e cair um pouquinho para o lado, ele vai se machucar. Então, ele já começa a tentar o equilíbrio. E a gente crescendo também é a mesma coisa. A gente vai aprendendo com a repetição, com os exemplos que a gente tem. E isso faz a gente ligar esse modo agora. Eu separo o profissional aqui, o profissional está aqui funcionando, mas a emoção está aqui de lado, e aí depois você vai refletir sobre o que aconteceu, etc. Mas tem aquele momento que você para e faz assim, ó. Ai, final do dia é sempre... Ou quando acaba... Os piores momentos, às vezes, não eram nem os momentos de prática. Assim, o que eu tinha mais dificuldade, às vezes, na parte da emoção, era lidar com notícias, dar notícia para familiar, etc. E isso era um momento que, às vezes, você vê... E aí, quando você está com um paciente, ou está na anestesia, está numa cirurgia, o paciente não tem reação. Então, é o seu emocional e você consegue controlar. Mas quando você tem aquelas explosões de emoções de outras pessoas, e é uma situação, é um familiar, essas são as mais difíceis de controlar. Eu acho também que quem conviveu nos sistemas públicos, né, de saúde e algumas outras instituições, a gente sofre pelo paciente, sabe? São histórias de vida que são contadas ali. Você tenta mudar um pouco a história, mas, cara, o cara pisa na lama. O cara não tem esgoto. O cara não tem acesso a várias medicações. Então, assim,
não dá para fantasiar demais. E no particular, por outro lado, você também parece que o médico também ele deixa de ser médico e fica à mercê do paciente particular, né? Principalmente do estética. Eu acho que isso não pode acontecer jamais, porque a sua função é detentora da saúde, né? Saúde é bem-estar físico, mental e social daquela pessoa. E às vezes ela está detonada mentalmente, às vezes ela está procurando uma ajuda, ela veio até você, ela está com um dismorfismo corporal muito grande, ela precisa de ajuda, ali ela está gritando ajuda. E às vezes, se você for fazer o que o paciente quer, você deixa de ser médico.